Corinthians não vai ter Carrijo, não vai ter Martinez, não vai ter Ranieri. A pior notícia do Corinthians é sempre a próxima. Ou o corintiano não tem um dia sequer de paz. Qual das duas frases vocês mais têm ouvido ultimamente? Eu, infelizmente, tenho escutado muito das duas. Mas, antes de qualquer coisa, curte esse vídeo, porque eu não tenho culpa nenhuma em relação às notícias ruins que têm vindo do Corinthians. Se não tiver inscrito no canal ainda, te inscreve. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, manda para alguém que ajuda bastante no nosso processo de crescimento. O Corinthians não vai contar com Carrijo, com Ranieri, com Martinez, com Memphis, com Yuri Alberto. Essa, por enquanto, é a lista de desfalques pensando no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira que vem, dia 27, contra o Atlético Paranaense. Por que eu já estou falando desse jogo se no final de semana tem partida contra o Vasco, que é muito importante, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro? Porque a ausência do Martinez, essa última baixa aí que o Corinthians recebeu, ela abre um rombo em mais um setor do time pensando na Copa do Brasil. A gente achava que a maior dificuldade do técnico Dorival Júnior seria pensar num ataque para os dois jogos decisivos contra o Atlético Paranaense. Mas agora ele também vai precisar pensar com atenção e muito cuidado no meio de campo. Isso porque não bastasse não ter Carrijo com uma lesão e uma previsão de retorno só no final do ano, né? Ele teve que fazer uma cirurgia ligamentar no tornozelo. Não ter Ranieri, que o Ranieri vai cumprir suspensão nesse jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para quem não lembra, ele estava pendurado contra o Palmeiras no jogo de volta no Allianz Parque e ele recebe um cartão amarelo, então agora está suspenso nesse primeiro jogo, esse primeiro compromisso de Copa do Brasil. O Dorival também não vai ter Martinez, ou seja, 3 titulares de um mesmo setor. Para quem não sabe, o Corinthians confirmou nessa terça-feira, mais popular ontem, dia 19 de agosto, que o Martinez vai precisar passar por uma cirurgia. Isso porque ele sofreu um trauma no treino. Olha só que infelicidade. É azar, né? É muito azar quando um jogador se lesiona no treinamento. O Martinez, ele sofreu esse trauma, ele passou por exames de imagem e esses exames de imagem constataram uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. E aí, depois, a partir da compreensão dessa fratura, se entendeu que ele precisaria passar por um procedimento cirúrgico. Não sabe o que é metacarpo? Os metacarpos são os ossos que ficam entre os ossos do punho e os ossos dos dedos. Então são esses ossos aqui. Eles são bem visíveis nos exames de imagem. E a contagem ela é feita daqui para cá. Então primeiro, segundo, terceiro, quarto metacarpo. Esse foi o metacarpo que o Martinez fraturou. Para vocês terem uma ideia, essa fratura ela é comumente conhecida como fratura do boxer. Isso porque os boxeadores eles têm muito fratura de metacarpo no ato de dar soco, mas geralmente eles fraturam o quinto metacarpo, o famoso dedinho. Então vocês já podem imaginar que foi grande essa pancada ou essa trombada do Martinez que levou ele até essa fratura. O Corinthians, como é de costume, não dá uma data de retorno de nenhum jogador que está no departamento médico. Até hoje a gente não tem uma confirmação oficial de quando volta o Yuri, de quando volta o Carrijo, de quando volta o Memphis. Só uma aproximação, né? O próprio Dorival falou do Memphis em um mês, do Carrijo só no final da temporada, enfim. Então o Corinthians ele não fala pra gente, imagino até para não lidar com expectativas frustradas. Mas apurando, conversando com alguns especialistas, estudando, lendo sobre, a expectativa de retorno pós procedimento cirúrgico para correção de fratura de metacarpo é de 3 a 6 semanas. Um pouquinho menos de um mês para retorno ou um pouquinho mais de um mês para retorno. É um tempo que quase dobra, né? 3 a 6 semanas. De toda forma, coloca muito em risco as participações do Martinez nos 2 jogos da Copa do Brasil. Pensar que o primeiro jogo é na próxima semana, dia 27, então seria uma semana, e o outro é na semana dia 11 de agosto. Então, dia 27, dia 4, dia 11. Ele teria que voltar assim, justinho, no período mais curto. Ah, mas por que demora tanto se é na mão, não é no pé, não é nenhum membro inferior? Porque ele precisa de um tempo para fixar esse osso deslocado, né, por conta da fratura, e também o período de cicatrização. Ele vai precisar de um tempo de imobilização da região, né, para que não haja nenhum risco, e o futebol ele traz esse risco de mais uma vez ele ter uma trombada, ou ele cair um tombo, enfim, acabar caindo em cima da mão.
Ele provavelmente vai ficar um tempo com gesso, então por isso a expectativa de no mínimo 3 semanas, mais um grande problema para o técnico Dorival Júnior. Aí pensando em Copa do Brasil, nesse cenário de além de não ter Carrillo, não ter Ranieri, por causa dessa suspensão no primeiro jogo, o Dorival vai ter as seguintes opções. Pensando no todo, time titular e os caras para ter ali no banco de reservas. Charles, Rian, Maicon, só que o Maicon tem um porém, ele tá voltando de lesão, né? Ele voltou a ser relacionado agora no último sábado. Aí tem o Bahia, tem o Dieguinho e tem o Bidon, pensando assim em toda a composição de meio de campo. Isso a gente falando em Rodrigo Garro estar à disposição desse jogo contra o Atlético Paranaense. Por que ele não estaria? Vai que você não tenha assistido o vídeo aqui do canal sobre o Garro. O Garro falou em zona mista, que é aquele espaço onde os jogadores conversam com a imprensa, depois da derrota do Corinthians para o Bahia no último sábado, que não tem conseguido jogar sem dores 3 jogos seguidos. Ou seja, ele joga 3 jogos seguidos e no terceiro ele já está sentindo muitas dores no joelho direito, que é onde ele tem a tendinopatia patelar. E além disso, ele falou que ter jogado no gramado sintético, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Allianz Parque, casa do Palmeiras, piorou a situação. Então, o que nos leva a pensar que em algum momento o Corinthians vai precisar dar uma poupada no Garro, uma segurada no Garro. E provavelmente, por enquanto, esse momento não seja no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians não tem uma situação confortável para poupar hoje o principal jogador numa competição que o Corinthians está ali beirando pertinho da zona de rebaixamento. Então, abriu-se a possibilidade do Garro ser poupado em um tempo ou 2 tempos desse jogo de ida na Arena da Baixada, porque lá na Liga Arena é gramado sintético. Mas nessa possibilidade de ter Ranielles fora, Carrillo fora, Martinez fora, não imagino o Garro ficando fora. Posso estar maluca, Dorival também deve estar maluco, inclusive. Mas em princípio, com o Garro, tendo o Garro, o Dorival deve montar esse time aí com, de repente, Charles, Bidon, Rian, né? Charles, Rian, Bidon e Rodrigo Garro, e daí ele vai ter à disposição Maicon, Bahia e o Dieguinho, né, que são jogadores que, apesar de serem jovens, já estão começando a ter um pouco mais de rodagem no time principal. Para não dizer que só falei de coisas ruins, primeiro mandar aqui meus desejos de uma pronta recuperação para o Martinez. Aliás, sabe que eu li muita gente falando nas redes sociais que a ausência do Martinez era um reforço para o Corinthians, porque é um jogador fraco e tal. Eu discordo muito. Primeiro que eu gosto muito do estilo do Martinez, eu acho ele bastante importante pro jeito como o Corinthians joga. Pensando em Copa, né? Pensando na Copa do Brasil, é um cara que entende muito esses jogos, essas partidas que são mais quentes, mais pegadas, já mostrou isso pra gente, sabe jogar o jogo mental. E fora que ele é um titular absoluto. Goste você ou não dele, hoje ele é um titular absoluto. Até ele teve um momento de não titularidade absoluta no Corinthians, mas hoje ele é. Dos 38 jogos da temporada, ele foi titular em 28 deles. Então, não deixa de ser mais uma baixa gritante pro Dorival, porque era um cara da confiança dele, era um cara que ele usava regularmente, é um cara que vinha jogando na Copa do Brasil, jogou no último sábado contra o Bahia, então sim, para mim é um desfalque de peso. Agora falando de coisas um pouco mais leves, um pouco de salada, um pouco de drogas. Zoeira. No próximo final de semana tem o jogo contra o Vasco, ele é muito importante, o Corinthians precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, a situação tá ficando bem preocupante mesmo. E o Corinthians vai chegar mais descansado. Isso é bom para esse jogo contra o Vasco. É fora de casa, mas é pertinho, no Rio de Janeiro, né, em São Januário. O Corinthians jogou no sábado à noite contra o Bahia. O Vasco jogou no domingo contra o Santos. E o Vasco joga hoje. Hoje joga contra o Juventude. Então vai ter uma viagem, é no Rio Grande do Sul, é na Serra Gaúcha. Tem o aspecto do frio, tudo isso já traz um pouco mais de cansaço. E também tem a situação do Juventude estar numa situação, com perdão da redundância, também ruim no Campeonato Brasileiro. Então, o Juventude vai fazer desse duelo contra o Vasco uma final. Então, isso já deve desgastar muito mais fisicamente e mentalmente os atletas do Vasco. Ponto positivo para o Corinthians, se souber tirar algum tipo de proveito disso. Técnico Dorival Júnior para essa partida tem retornos importantes. Os caras que ficaram suspensos do jogo contra o Bahia no sábado, eles voltam. Romero, Andileri, Kaká. O Andileri e o Kaká não são titulares, mas são opções importantes para ter no banco de reserva, né? Para uma entrada imediata na zaga, na lateral. E o Romero
dado o momento, acho que vai ser titular contra o Vasco. Não acho que os guris tenham ido mal, né? O Kaique e o Guinegão, que foram titulares contra o Bahia, mas acho que o Romero já volta como titular, é um jogador experiente, é um capitão desse Corinthians, e é um jogo importante, fora de casa, um jogo um pouco mais físico, até um pouco mais pegado, então eu imagino no Romero sendo titular. E o Corinthians, além dessa longa lista de desfalques, não tem mais nenhum desfalque por suspensão, terceiro cartão amarelo ou coisa assim, para a partida contra o Vasco. Shows? E aí, vocês montariam como? Vamos pensar já na Copa do Brasil? Que time vocês escalariam para esse primeiro jogo na Arena da Baixada? Com Garro? Sem Garro? Só meninada? Michael em campo? Enfim, conta pra mim. Chegou até aqui e não curtiu esse vídeo? É só dar um joinha, é simplão. Te inscreve no canal e se gostou, manda pra alguém. Beijo, tchau.